crianças, sejam bem-vindas a mais uma semana. Hello, baby! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui hoje para aprender a história de 3 homens que foram muito importantes na Bíblia. E o nome deles é Sadraque, Mesaque e Abdinego. Vamos lá? Bom, para a gente entender mais, vamos contextualizar. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. E lá ele tomou algumas pessoas e escolheu, entre a nobreza e a realeza, alguns homens que tivessem boa aparência, homens que não tivessem nenhum problema físico, homens inteligentes e que pudessem aprender o babilônio, que era a língua deles. Ok, certo. Só que um dia, Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua. Mas não é uma estátua, era uma estátua de 27 metros de ouro. E ele queria que as pessoas só passassem pela estátua dele, adorassem a ele, reverenciassem a ele, sabe? E aí, ele convocou uma festa de inauguração para poder, né, o povo ver a estátua dele. E aí, contratou também músico, e toda vez que tocasse a música, iriam ter que se prostrar diante dele. Até que a música tocou. Vixe, mas Sadraque, Mesaque e Abdinego não adoraram, né? E não, Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostraram diante da estátua dele de ouro. Não se prostraram. Mas você acha que ficou por isso mesmo? Um pessoal lá que já não gostava muito dele, afinal ele era judeu, não servia o mesmo Deus que os babilônios serviam, não gostaram dessa história e foram logo contar para o rei. Chegaram lá e falaram assim, ó: meu rei, meu maravilhoso rei, Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostraram, não adoraram o Senhor. Isso está errado. O Senhor mesmo disse que se alguém não se prostrasse diante da sua maravilhosa e esplendorosa estátua, essa pessoa deveria ser jogada na fornalha de fogo ardente. Aí o rei: como assim eles tiveram a petulância de não se curvar diante de mim? Como assim eles me adoraram? E mandaram chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles foram de lá temer. Quando chegou lá, o rei perguntou por que vocês não se prostraram diante de mim. Eles simplesmente ficaram quietos assim. Gente, por que ele tá falando isso, gente? Alguém para ele. Brincadeira. Aí, simplesmente, quando eles chegaram lá, o rei ficou bravíssimo e falou: pronto, agora vou mandar tocar a música e quero ver vocês se prostrarem. Só que tocou a música e eles não se prostraram. E aí o rei ficou super, hiper, mega revoltadíssimo com isso. Aí o rei Nabucodonosor pegou e disse assim: quero ver quem é o Deus de vocês, que vai poder livrar vocês da fornalha de fogo ardente. Quero ver se ele é poderoso assim mesmo. Sadraque, Mesaque e Abdinego falou assim, ó: o meu Deus é muito poderoso, poderoso o suficiente para poder livrar a gente da fornalha de fogo ardente. Assim também como ele é poderoso também o suficiente para poder nos livrar. E assim também a gente não vai se prostrar diante de você. Mesmo que a gente morra, a gente não vai se prostrar. Porque o nosso Deus pode nos livrar do seu poder e do que ele quiser. Não prestou, galera, não prestou. Sadraque, Mesaque e Abdinego ficaram lá com a cara deles assim, ó, olhando para o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, furioso, disse: podem ir lá e aqueçam essa fornalha 7 vezes mais. Imagine uma fornalha quente 7 vezes mais. Meu Deus, coitados. 7 vezes mais quente. Pra que tudo isso? 7 vezes mais porque simplesmente Nabucodonosor estava super revoltado. Ele queria ser reverenciado, ele queria que levassem ele como um deus. Ele queria que ele fosse adorado, sabe? E pra ele, a petulância de Sadraque, Mesaque e Abdinego foi muito grande. Afinal, eles estavam no país dele, no reinado dele. Ele era o rei. E eles, lá pra Nabucodonosor, era nada. Eles eram de Jerusalém, que foi tomada por ele. Então, o hábito deles era surdo e mudo. Aí o rei ordenou que os homens mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e jogassem na fornalha. Gente, pra vocês terem ideia, quando os homens jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha, esses homens morreram. Porque era tão forte, era tão quente a fornalha,
que os homens não conseguiam chegar perto. Só que aí, passou um tempo, e quando o rei olhou, tinha os homens andando ainda lá dentro. Quando ele olhou, que viu que tinha mais gente lá dentro, aí ele falou assim, oxi, tem gente lá dentro. Como eles conseguiram ficar vivos? Tinha alguma coisa bem estranha acontecendo aí, né? Sim, tinha algo de muito impressionante acontecendo lá. Não tinha apenas... Nabucodonosor viu que não tinha apenas 3 homens. Tinha um quarto homem. E esse quarto homem tinha a aparência de um deus, né? Na visão de Nabucodonosor. Então, ele ficou, meu Deus, como isso é possível? Gente, quando Nabucodonosor ordenou que tirassem Sadraque, Mesaque e Abednego de lá de dentro, e eles saíram, e nem cheiro de queimado eles estavam, ele ficou, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Como assim? O que é que tá acontecendo? Como esses homens não estão nem com cheiro de queimado eles estão? Como que isso é possível? Nossa, que legal! Será que agora Nabucodonosor acredita no poder de Deus? Sim, ele começou a acreditar que Deus era muito poderoso. Ele não tinha como não acreditar. Ele viu com os próprios olhos dele o poder de Deus, sabe? Deus mandou um anjo para poder proteger Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ficou impressionado. E ele ordenou que ninguém mais naquela província, né? Naquele lugar, naquela região, poderia duvidar do poder de Deus. E que essa pessoa que duvidasse iria sofrer sérias consequências. O que a gente pode tirar disso para os dias de hoje? A primeira coisa que chama atenção na história deles é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham certeza do Deus que eles serviam. E eles tinham certeza também de quem eles eram em Deus. Então, podia ser Nabucodonosor, podia ser o rei que fosse, a pessoa mais importante do mundo, falasse com eles para se curvar diante da estátua. Eles não iriam se curvar. Tá, deixa eu entender. Se eles tivessem se prostrado para a estátua, eles estariam negando que Deus, o nosso Deus, é o único Deus, né? Sim, se eles se curvassem diante da estátua de Nabucodonosor, a estátua que ele dizia que tinham que adorar a ele, eles iriam estar assumindo que Deus não é o único Deus da vida deles. Ele iria estar prestando reverência, dando honra a quem não tinha honra, porque a glória toda é de Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Então, é muito importante a gente ver isso, sabe? A resposta deles, quando o rei falou que eles iriam ser jogados na fornalha de fogo ardente. Mesmo assim, eles falaram, ó o que eles disseram. O nosso Deus tem poder suficiente para poder nos salvar do seu poder. Assim também, ele pode não nos salvar e mesmo assim, nós não iremos nos curvar diante de vocês. Porque eles sabiam quem eles eram. E eles confiavam em Deus, independente das circunstâncias. Gente, as circunstâncias, eles eram de Jerusalém. Eles foram capturados por Nabucodonosor. As circunstâncias que eles estavam não era uma posição de poder falar alguma coisa, de poder mandar alguma coisa. Não era. Então, eles não ficaram com medo, né? Porque eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia fazer o melhor. Eu acho, não diz na Bíblia, mas eu acho que eles tiveram medo, sabe? Eu acho muito difícil eles não terem sentido medo, até porque eles estavam rodeados de pessoas que não eram muito com a cara deles, né? Até porque eles eram judeus e não serviam o mesmo Deus que eles. Mas sim, eles tinham fé de que Deus poderia fazer o melhor para a vida deles e que Deus ia fazer o melhor para eles. Eles estavam debaixo da provisão de Deus, então para eles não restava dúvida que independente do que acontecesse, Deus iria honrar eles. A pergunta que fica pra gente é: quem tem ou o que tem se tornado um Deus na nossa vida? O que a gente tem adorado? O celular, o videogame? O que? A brincadeira excessiva? O que? Que tem deixado a gente tomar o lugar de Deus na nossa vida? O que a gente tem se prostrado durante nossos dias? O que tem fazido com que a gente tenha se afastado de Deus, sabe? Por que a gente não tem lido a Bíblia? Por que a gente não tem louvado a Deus? Por que a gente não tem orado? Entendeu? Então a gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que pensar. Nabucodonosor era um rei tirano. Hoje em dia a gente não tem. Na verdade, o nosso rei tirano de hoje em dia, da atualidade, é o coronavírus, né? Que tá nos deixando com medo, nos deixando aflitos e às vezes até duvidando, sabe, do poder de Deus. Tem muita gente desesperada. Gente, a gente não precisa disso. O que nós precisamos é orar, pedir a Deus. Você acha que o nosso Deus, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de uma panela de fogo 7 vezes mais quente, não pode livrar a gente do coronavírus? Claro que pode, claro que pode. Só basta a gente orar e pedir a Deus e confiar nele.
A gente pode também fazer, sabe por quê? A gente pode conversar com nossos amigos para poder eles ficarem em casa. Nós podemos mandar mensagem no WhatsApp, no Twitter, no Instagram para eles, conversar, saber como eles estão. A gente pode falar do nome de Deus, falar do poder de Deus para eles, pro WhatsApp. Tô dizendo que vocês não podem brincar, nada de... Tudo tem hora, tudo tem seu tempo. Nós temos que olhar pra nossa vida e ver o que tem tornado, o que tem se tornado Deus na nossa vida, o que a gente tem idolatrado. Se for celular, tá na hora de largar o celular. Tá na hora de ler a Bíblia. Lembra disso, viu? Lembre de que Deus, ele tá olhando pra você e ele quer um relacionamento sério com você. Não espere pra amanhã ou pra depois. Tem que ser agora. Então, ó, vá lá pro seu quarto, pegue sua Bíblia, leia, ore, bote uma música, cante, entendeu? E esteja coladinho com Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que a sua identidade esteja em Deus, que você tenha certeza de quem Ele é e confie nele, apesar das circunstâncias, tá bom? Tchau e até um dia aí. Dessa semana se chama Ajudar é Bom Demais. O desafio consiste em vocês fazerem uma tarefa de casa e me mandar no meu WhatsApp. Esse vídeo da tarefa, vocês terão que estar fazendo, lavando o prato, varrendo casa, arrumando o quarto, arrumando seus brinquedos. E no começo desse vídeo, seus pais ou responsáveis têm que falar: hoje ele está me ajudando a... Aí vai dizer o que você está fazendo, se está varrendo casa, lavando o prato ou fazendo qualquer coisa. Vocês terão que me mandar no meu WhatsApp e tá valendo ponto. Toda semana, lembrando que vale ponto esses desafios. E no final, teremos uma grande premiação a quem ficar em primeiro lugar nos nossos desafios. Bom, até semana que vem e tchau!